Pessoal, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Hoje é a nossa aula de número 4, né? A gente vai falar... o título dessa aula é Saberes, Processos Metodológicos e Avaliação da Aprendizagem, né? É um tema muito amplo, até porque se a gente for levar em consideração, só a avaliação da aprendizagem já daria umas 2 ou 3 aulas. Mas a gente vai tentar condensar, porque a gente vai falar aqui um pouquinho sobre currículo, planejamento e avaliação, né? Que são saberes práticos da prática pedagógica. Eu estou trazendo mais aqui algumas reflexões sobre alguns desses temas. E entre amanhã quinta, entre quinta e sexta, eu vou estar colocando um texto de referência e algumas atividades para que a gente possa estar fazendo relativo a esse conteúdo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a aula, né, a apresentação da aula de hoje. Pronto, está aí aparecendo para vocês. Saberes, processos metodológicos e avaliação da aprendizagem. Vamos começar aqui falando basicamente sobre currículo, né? Primeira questão, o que é currículo? Né? A gente tem uma noção de currículo, né? Tem gente que vai falar assim, currículo é aquilo que a gente encaminha para o emprego, né? Tá, mas vamos pensar então, o que é esse currículo que a gente encaminha para o emprego? São dados, é um histórico, né? Sobre as nossas competências, sobre as nossas habilidades, sobre a nossa experiência. E o que é o currículo escolar? A gente tem 2 formas de ver o currículo. Uma forma mais tradicional, o currículo seria o elencamento de conteúdos sistematizados que vão ser oferecidos aos alunos em determinado período de tempo. Numa concepção mais pedagógica, o currículo nada mais é do que uma intencionalidade pedagógica, né? Quais são as minhas intenções para determinado período de tempo, com determinado grupo de alunos, em determinado período de escolaridade? Então, o currículo ele tem muito a ver com uma intencionalidade pedagógica. Por isso que é muito importante, a gente não pode dissociar currículo de objetivos, né? O currículo ele não pode ser apenas você pegar lá o livro didático do ano, ver lá qual é o conteúdo, vou colocar aqui, esse é o currículo. Isso não é currículo. O currículo é a sua intencionalidade. O que você pretende fazer, quais são os objetivos, aonde você quer chegar. E, através disso, você vai sistematizar no currículo. Tá? Essa é uma função básica de currículo. E dentro dessa concepção, a gente parte para o currículo escolar, né? Como é construído o currículo escolar? Como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar hoje em cima de reflexões, né? Como esse currículo escolar é construído? Então, assim, existem diversas formas de se construir um currículo escolar. Infelizmente, em grande parte das vezes, esse currículo ele é construído de uma maneira muito burocrática. Ele acaba sendo o reflexo, né, a manutenção, a reprodução de um livro didático, de um conteúdo sistematizado no livro didático. O currículo escolar, infelizmente, não é produzido como deveria ser em muitos lugares, né? Como que esse currículo escolar deveria ser construído? Através da reflexão de qual é o grupo de alunos que eu tenho, qual é o objetivo que eu quero chegar lá ao final? Para conseguir esse objetivo, quais são os conteúdos que eu preciso oferecer a esses alunos no decorrer desse curso, desse período temporal? Isso é um currículo escolar bem construído, bem sistematizado pedagogicamente, né? Então, na pergunta, como é construído o currículo escolar? Vai depender da intencionalidade, do tipo de conteúdo que eu trabalho, né? Do tipo de conteúdo, não, do tipo de abordagem pedagógica que eu tenho. O currículo ele pode ser construído numa concepção mais tradicional, como eu falei agora há pouco, aquela que você se apoia no livro didático e ali você só vai reproduzindo sistematicamente o que já está sendo abordado, ou ela pode ser construída também
com uma abordagem pedagogicamente mais coerente, que é aquela que faz a reflexão em cima da vivência do aluno e das propostas que envolvem o curso em questão. Vou dar um exemplo para vocês. Quando esse curso que a gente está fazendo de conhecimentos pedagógicos foi sistematizado, foi preciso construir o currículo dele, né? Eu podia simplesmente pegar lá um concurso, ou então a disciplina de conhecimentos pedagógicos, ou uma disciplina qualquer de um curso e reproduzir. Mas quando eu me dei o trabalho de construir o currículo desse curso, o que eu pensei? Quais são os pontos centrais? Quais são os conhecimentos básicos que devem ser desenvolvidos ao longo desse curso? Para que, ao final do curso, eu possa dizer assim, não, todos que passaram por esse curso tiveram esse conhecimento dialogado. Então, isso é uma construção de currículo escolar que, na verdade, deveria ser desenvolvida no âmbito de todas as escolas, né? A pergunta que a gente tinha que fazer quando a gente constrói currículo vamos lá, primeiro ano de escolaridade. Gente, o que eu quero de um aluno no final do primeiro ano de escolaridade? Porque hoje a construção de currículo é feita da seguinte forma. Primeiro ano a gente ensina isso, isso e isso. Você não pensa no porquê. Já está na sua cabeça, o segundo ano vai ensinar isso, terceiro isso, quarto, quinto. Quando a gente tem que fazer uma reflexão, né? Eu, quando fui coordenador de escola, eu tive um grupo, além de pedagogo, eu sou de matemática. Então, quando eu peguei o pessoal de matemática, eu simplesmente queria levar eles à reflexão, porque, assim, o currículo de sexto ano já estava pronto há 40 anos. E eles falaram, não, o currículo é esse. Não, tudo bem. Isso daí é o livro didático, é a nossa vivência, a gente estudou dessa forma. Mas por que que o nono ano de escolaridade tem que aprender equação de segundo grau, o sétimo ano tem que aprender, o oitavo ano tem que aprender expressões algébricas, o sétimo ano aprende números inteiros, o sexto ano aprende regra de 3. Por que isso não pode ser modificado? Né? Aí você fala assim, não, porque é colocado, vem lá de cima das secretarias e a gente tem que seguir um currículo. De certo modo, sim, mas existe uma parte que a escola também pode reconstruir. Esse daí eu acho que é o maior nó. A escola não faz porque acha que não pode, quando ela pode sim. Ela pode sim, com certeza pode. Não só pode, como deve. Tá? Então, essa primeira parte, a gente falando dessa construção desse currículo escolar. Agora, tem o currículo na prática. Como que o currículo se materializa na prática? Porque, assim, uma coisa é você sentar, falar que você vai trabalhar e tudo e tal, e outra coisa é ele se materializar na prática. Bom, a gente conhece uma definição chamada currículo oculto, né? O que é o currículo oculto? Currículo oculto é aquele currículo que não está sistematizado no papel, mas ele está na vivência. Eu sempre cito esse exemplo, acho que na aula passada eu citei com vocês, da questão atitudinal, né? A questão atitudinal, ela se materializa no currículo oculto. Quer ver um exemplo? Eu vou dar uma aula maravilhosa hoje para os meus alunos, falando sobre educação ambiental, vou falar da importância da coleta seletiva, maravilhosa. Quando termina a aula, eu vou ali e jogo um papel no chão. O currículo oculto está aí. Que currículo oculto é esse? Eu estou reforçando que o lixo eu posso jogar em qualquer lugar, porque a minha prática está mostrando isso. Essa materialização na prática nada mais é do que o currículo oculto. É um currículo que, embora não esteja sistematizado, ele acaba sendo mais forte, porque ele ilustra a prática do professor. E a gente sabe aqui, eu acho que todos aqui são ou já passaram, ou estão para passar por sala de aula, sabem que nós somos exemplo, nós somos referência, né? Então, quantas vezes, vocês já devem ter visto várias vezes, de quem tem criança pequena em casa, seja filho, sobrinho, neto, o que for, já viu várias vezes a criança brigando com o pai, com a mãe,
porque o professor falou que era aquilo, e para ele o professor falou, está falado. Então, nós, enquanto professores, somos uma referência. E até por causa disso, a gente tem que se dar muito conta do currículo que nós materializamos na prática. Porque o currículo sistematizado no papel pode ser lindo, mas se a nossa prática não condizer com o que está ali, não vai adiantar nada. Ok? Alguém quer fazer uma observação? Bom, então seguimos. Falamos dessa primeira parte, como eu disse para vocês, eu não estou trazendo, neste momento, conteúdos teóricos sobre parte curricular, sobre parte de planejamento, eu estou trazendo uma reflexão nesse momento. Entre amanhã e sexta, eu vou compartilhar com vocês alguns materiais que vão ser muito importantes para vocês. Muito importantes, eu digo no sentido de até para vocês se prepararem para concursos depois, para o pessoal que está prosseguindo estudos a nível de pós-graduação, pós, mestrado, doutorado. São alguns artigos maravilhosos na área, inclusive, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar, mas eu acho que eu ainda tenho alguns capítulos de livros sobre currículo, algumas indicações, não apenas sobre currículo, mas também sobre planejamento, e eu vou sugerir uma atividade para que a gente faça ao longo das 2 próximas semanas, né? Para quem puder, obviamente, mas que vai ajudar a gente a fazer uma discussão na prática sobre esses conteúdos que a gente está abordando aí, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Opa. Próximo assunto. Bom, vamos falar dos processos metodológicos agora. Quais processos metodológicos devem ser trabalhados na efetivação de um currículo? Então, vamos lá ver. Discutindo práticas na perspectiva de uma educação integral. É preciso, antes de mais nada, e eu sempre falo de educação integral, porque eu entendo que educação integral é o que a gente tem mais próximo de uma educação ideal. Atentem-se para que, quando eu falo em educação integral, eu não estou me referindo em educação em tempo integral. A educação em tempo integral é aquela que estende o seu período, né, de tempo para, no mínimo, 7 horas diárias, totalizando aí, no mínimo, 35 horas semanais. Isso é educação em tempo integral. Só que eu falo na educação integral, que é uma concepção mais ampla de educação. Né? A gente tem educação integral em tempo integral, que na minha concepção, é a educação ideal. Né? Hoje, pelo menos para o que a gente tem hoje, para o nosso tempo de hoje, a educação integral em tempo integral é o que talvez se aproxime do que nós precisamos para ver se a gente consegue consertar esse país. Pode ser que daqui a 10, 20 anos ela não seja mais necessária, mas no momento ela é. Minha concepção. Mas quando eu coloco aqui educação integral apenas, eu não estou me referindo à questão do tempo integral. Eu me digo numa concepção de educação que não aborde apenas o sentido cognitivo, mas todos os demais sentidos da educação. Então, quais são os 3 passos para esses processos metodológicos numa educação integral? Primeiro, a construção do currículo, que a gente acabou de falar. Sem um currículo bem estruturado, sem um currículo que esteja diretamente relacionado com os objetivos da minha prática, os objetivos que eu tenho para o aluno, os objetivos que eu tenho na minha concepção de escola e de educação, sem esse currículo construído, fica perneta, né? Porque é como se fosse um tripé. Um tripé só com duas pernas funcionando vai ficar meio bambo, né? Então, a construção do currículo é essencial, daí parte. Só que o currículo, por si só, não garante nada. A partir do currículo, uma vez construído um currículo bem estruturado, eu preciso ter um planejamento eficaz. O que é um planejamento eficaz? É um planejamento que permita que esse currículo seja bem desenvolvido, seja colocado em prática efetivamente. Né? Através do planejamento que eu vou conseguir fazer com que esse currículo tenha vida, que ele seja estruturado.
E a terceira perna é a avaliação, porque sem ela eu não consigo saber se o item A e o item B realmente estão surtindo efeito. A avaliação, ela não pode ser um fim. A avaliação é um meio pelo qual eu observo se A e B estão realmente sendo eficazes, né? E a partir dela eu faço o meu replanejamento, o meu planejamento pedagógico, a reconstrução do meu currículo. A concepção mais tradicional da educação, ela tem o que a gente chama da pedagogia do exame, né? Vê a avaliação como um fim da educação, né? Seria mais ou menos você trabalha, você constrói currículo, você planeja para avaliar, né? Para que no final os alunos te deem um retorno se eles consumiram o que você deu. E o objetivo da avaliação não pode ser esse. Tem que ser sim, a avaliação é feita para que a gente observe se aquilo que a gente planejou foi colocado em execução. Para quê? Para que eu possa replanejar. E para que eu replanejo? Para que o meu objetivo seja alcançado. Essa é a função da avaliação. Não tem outra, né? E a César fala assim, como assim não tem outra? A gente não tem que pensar de diversas formas? É porque é lógica, gente. Pensa bem. Se eu tenho um objetivo, vamos sair da área da educação que vai ficar mais fácil a gente ver. Se eu tenho um objetivo e eu quero chegar lá nesse objetivo final, no meio do caminho, eu vou tomando uma série de atitudes. Eu vou ter que parar toda hora para falar assim, será que essa atitude que eu estou tomando está me ajudando a chegar lá? Se tá, eu continuo. Se não tá, eu tenho que parar e pensar assim, eu tenho que agir de outra forma. Isso é planejamento e avaliação. Eu planejo, paro, avalio. Está indo ok? Então continuo. Não está indo? E eu tenho que replanejar, então. Alguma coisa está dando errada. Porque só na escola a coisa está dando errada e a gente continua caminhando. Tum, 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 errado. Aí quando chega lá no final deu tudo errado, volta de novo. Não seria mais fácil voltar lá do meio? Né? Replanejar, repensar? Essa é a reflexão que fica. Né? Essa é a reflexão. Então, esses três tópicos aí, esse tripé, são as bases dos processos metodológicos na educação, nessa concepção de educação integral que eu estou falando para vocês. Vou pedir para vocês 2 minutinhos, ao tempo quem quiser ir no banheiro beber água rapidinho, não é no banheiro beber água não, ir no banheiro ou beber água, tá? Duas coisas separadas. Só para eu poder resolver um probleminha aqui da minha, como é que se diz? Do carregador aqui. 2 minutinhos, já volto, tá? Quem quiser ir lá beber água, 2 minutinhos, estou voltando.
Desculpa, gente, voltei. Aproveitei para tomar uma água, falar demais cansa. Vamos lá. Vamos falar do planejamento agora, né? Nós falamos do currículo. Percebam que a gente aqui não está falando muito da teoria, né? A teoria de currículo, a teoria sobre o planejamento, sobre avaliação é gigantesca. Mas eu procurei centrar aqui em reflexões, porque essa teoria eu vou compartilhar com vocês nos próximos 2 dias em alguns materiais que eu vou mandar. E muito provavelmente eu vou precisar fazer uma readequação do nosso planejamento, porque a aula 5 de vocês, que... Deixa eu ver aqui qual seria. Na verdade, eu vou precisar fazer o desdobramento dessa aula na próxima aula 5. A aula 5 seria a função social da escola, inclusão e respeito à diversidade, né? Isso muito provavelmente vai ser a nossa aula 6. A aula 5 eu vou fazer uma continuidade desses nossos conteúdos trabalhados aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. O que é planejar? Bom, nossa própria reflexão feita aqui anteriormente já nos dá essa concepção do que seria o planejar, né? Até porque nós planejamos no dia a dia, ainda que involuntariamente. Se eu saio de casa para ir trabalhar, com certeza eu tenho um planejamento, ainda que ele não seja escrito, que ele não seja estruturado, mas eu planejo, eu vou sair tal hora, porque pode ser que tenha trânsito, aí eu vou, quando for tal hora eu desço para almoçar e tudo. Então, isso é um planejamento. A diferença é que no âmbito escolar, o planejamento precisa ser estruturado. Ele precisa seguir algumas etapas e alguns critérios, né? Quais seriam as etapas desse planejamento escolar? Primeiro, o conhecimento da realidade. Eu não planejo nada se eu não tiver conhecimento da realidade, né? Por isso que, geralmente, quando a gente vai fazer um planejamento escolar, é muito importante que, às vezes tem assim, começou o ano letivo, né? Então a primeira semana não tem aluno, porque a gente vai planejar. Mas como é que você vai planejar se você não tem um conhecimento da realidade, né? O ideal é você ter um prévio contato com aqueles alunos, com a sua turma, você conhecer um pouco para depois, uma vez conhecido a realidade que você tem, você fazer um planejamento. Isso eu estou falando do planejamento docente, a nível de turma. Mas no planejamento escolar, obviamente, que você já tem ideia a menos que você está chegando na escola agora. Mas se não for o caso, você já tem uma ideia da concepção de escola como um todo, né? Então, o conhecimento da realidade é o ponto de partida. Uma vez conhecida a realidade, aí vem a etapa mais densa, que é a etapa da elaboração do planejamento. Aí sim ela segue diversos critérios, né? Eu vou elaborar com os objetivos, com a metodologia, com o cronograma, com tudo isso. A terceira etapa é a etapa da execução. É quando esse planejamento ele toma forma e ele acontece na prática. A seguida vem a avaliação, que é isso que a gente está falando, é a gente corrigir os rumos desse processo de planejamento. E a quinta e última etapa é o aperfeiçoamento do plano. Como assim? Bom, uma vez avaliado, eu vou ver o que foi bom e o que não foi. Pode ser que tenha alguma coisa que ficou a desejar. Então, o que eu vou fazer? A partir desta avaliação, eu vou aperfeiçoar o plano para corrigir os eventuais erros. Isso é um planejamento bem feito, né? Planejar é isso. É você elaborar, executar, avaliar e replanejar. Replanejamento é fundamental, ok? Seguindo. Bom, currículo construído, planejamento feito, aí vem a parte da avaliação. A avaliação, ela é um conceito muito amplo, né? Nossa, que erro feio. O que é a avaliar, né? Esqueçam esse A aí que não tem sentido, deve ter ficado a mais aí. Avaliar é um conceito muito amplo, né? Aí a gente falou avaliação da aprendizagem, pode ser avaliação institucional, pode ser avaliação docente, existem vários aspectos do processo avaliativo.
O que é avaliar? Avaliar é dar valor a alguma coisa, né? Dar valor é você mensurar ou você, de certa forma, dar um conceito apreciativo em determinada situação. É dizer o que está bom, é dizer o que está ruim. Para quê? Com um único objetivo. No contexto educacional, o objetivo da avaliação deve ser de replanejar para que os objetivos sejam alcançados. Aí vem essa avaliar como diagnóstico, né? A avaliação na escola, e eu digo isso porque eu estudei, não é porque eu sou professor, não, porque eu estudei. A avaliação na escola, ela tem a seguinte concepção. Vou falar na minha época. A gente estudava para a prova. A gente não estudava para aprender, a gente estudava para a prova. E embora eu não tivesse sido professor na época, porque eu era aluno, mas eu tenho certeza que a maioria destes alunos, desculpa, a maioria destes professores, eles ensinavam para a prova também. Eles ensinavam para a prova. E o que acontece? Nesse modelo, a gente tem a avaliação como fim e não como meio. A avaliação ela tem que ser um meio para atingir determinados objetivos. Aí que vem a concepção de avaliação como diagnóstico. Aí eu coloquei 3 pontos que são fundamentais na avaliação diagnóstica. O erro como estratégia de aprendizagem, a avaliação apreciativa e os múltiplos instrumentos e estratégias. Penso que esses 3 tópicos são fundamentais e ilustram uma avaliação diagnóstica. Primeiro ponto, o erro como estratégia de aprendizagem. Recentemente, eu terminei um curso preparatório aqui, a Jaciane está até aqui na turma, né? A Jaciane estava na turma do curso preparatório. E eu martelava muito com todo mundo falando o seguinte, se vocês fizerem um simulado e acertarem tudo, isso não é tão bom quanto vocês fazerem um simulado e errarem. Você fala assim, como assim? Você quer que eu erre? Sim. O erro é fundamental. Sabe por quê? Quando você erra, parem e reflitam um pouquinho. Às vezes, quando você está fazendo determinada atividade e você erra, você fala assim, caramba, por que eu errei isso? Aí você vai procurar para ver por que errou. Aí você fala, ah, tá, entendi. Você absorveu o que precisava ser absorvido. Muito provavelmente, você não vai cometer mais aquele erro. Claro, pode uma vez ou outra, dependendo da dificuldade que seja, mas muito provavelmente você começou um processo de sedimentação da aprendizagem daquilo ali. O erro te fez refletir sobre aquilo. Agora, quando você acerta tudo, ainda que uma ou outra situação você estava na dúvida, ou foi no chute, você acertou e aquilo ali vai chegar lá na frente e você vai manter aquela dúvida. Então, em alguns aspectos, o erro ele é um aliado muito maior do que o acerto. O erro permite que você repense. O erro permite que você dê um outro olhar para aquilo que você estava fazendo. Às vezes você está resolvendo uma atividade de uma determinada forma e está errando. Aí o professor chega para você, não é assim não, olha só como é que você pode fazer. E você fala, caramba, eu não estava fazendo assim. Olha como é que partiu a oportunidade de você ver uma forma diferente de resolver determinada atividade. Então, o erro como estratégia de aprendizagem não é que a gente queira que todo mundo erre. Nossa, que bom se todo mundo acertasse e estivesse aprendendo. Perfeito. Mas a questão é que o erro não pode ser visto como algo negativo, né? Como apenas negativo. O erro indica que ainda existe um processo de aprendizagem em andamento, né? Mas ele deve mostrar também, ele deve dar o caminho, a indicação para o professor aonde estão havendo as dificuldades. O erro é uma estratégia boa para quem está aprendendo e é uma estratégia melhor ainda para quem está ensinando. Através do erro do meu aluno, eu consigo ver aonde que está a dificuldade dele. Então, eu não posso só sair rabiscando a prova errado. Eu preciso avaliar também. Eu tinha um aluno, já no ensino médio, que ele não era bom em matemática, né? Eu dava aula de matemática no ensino médio. Ele não era bom em matemática, definitivamente. E ele errava quase tudo. A prova dele só podia sair riscando.
Só que depois, quando você avaliava as atividades dele, você percebia que ele tinha um erro. Sabe qual era o erro dele? Ele não sabia multiplicar. Toda conta que tinha multiplicação envolvida, ele fatalmente errava. Então, olha como é que o erro dele sinalizou uma coisa para mim. Gente, esse cara não sabe multiplicar. Então, eu tive que chegar para ele, eu falei, olha aqui, ó, você está errando aqui e aqui. E eu vi que ele não sabia multiplicar. Aí eu peguei, duas, três aulas depois, eu trouxe uma folhinha com atividade de multiplicação. Uma folhinha que com certeza eu podia trabalhar no quarto ano do ensino fundamental. Mas eu fiz para ele. Para quê? Para que ele desenvolvesse esse problema. Então, olha como é que o erro dele me indicou uma estratégia para eu poder tentar sanar isso daí. Ele continuou com dificuldade, mas pelo menos as multiplicações ele começou a acertar. Então, isso daí já era uma estratégia de correção de um aluno de ensino médio, que dificilmente, se o professor não estiver atento, ele não vai perceber isso daí. Ou então ele vai perceber e vai deixar para lá. A multiplicação ele já tinha que saber. Né? Então, é preciso esse olhar, é preciso uma atenção especial para o erro. O erro pode indicar um interessante caminho, uma interessante estratégia de intervenção pedagógica. Ok? Segundo ponto, avaliação apreciativa. Né? O que é essa avaliação apreciativa? A professora Teresa Pena Firme, ela falava muito da avaliação apreciativa, né? E eu já falei com vocês algumas vezes, quem já trabalhou aqui em outros cursos comigo. Avaliar de maneira apreciativa é a gente tentar tirar o melhor daquilo ali. Ainda que o aluno faça tudo errado, às vezes, você falar de maneira dura, né, pode acabar inibindo aquele aluno. Então, assim, vamos tentar pegar o que tem de positivo aqui. Eu confesso a vocês que eu passei a fazer isso, não foi lá no início, não, foi depois de muito tempo, de muita vivência em sala de aula, né? Pegar o aluno, falar assim, principalmente aqueles que têm muita dificuldade, que você vê que já estão naquela ali, vai desistir. Você fala assim, nossa, você conseguiu fazer isso muito bem. Tá vendo como é que você está acertando? Mesmo que esteja quase tudo errado. Mas tem um acerto aqui, ó. Você conseguiu acertar. Agora, esse erro aqui é isso, isso e isso. Pode parecer pouco, né? Pode parecer bobeira, mas não é. Não é. É muito, né? Não é bobeira. Para aquele aluno é muito. Então, essa visão apreciativa da educação é muito importante, né? Da avaliação, desculpa. É muito importante para a construção até da autoestima desse aluno mesmo. E o terceiro ponto que eu falo da avaliação como meio, avaliação diagnóstica, são os múltiplos instrumentos e estratégias. A avaliação não pode ser só prova, gente. A avaliação, ela tem que ser construída dos mais diversos instrumentos possíveis. Prova, atividade em grupo, observação, atividade oral, tudo isso tem que compor um portfólio de avaliação. Porque, às vezes, e com certeza deve ter vocês aqui, entre vocês deve ter isso, na prova dá aquele nervoso, dá o famoso branco. Ih, deu branco, esqueci tudo. Eu sei, mas esqueci. Quantas vezes isso acontece? Né? Então, como é que a gente pode levar como único instrumento para o aluno isso? Não tem como. Né? A gente precisa ter múltiplos instrumentos. Propor um trabalho em grupo. No meio daquele trabalho em grupo, está observando qual é a abordagem de cada um, como é que cada um está se colocando no grupo, o que cada um fala, né? Atividades mesmo de pesquisa, jogos, enfim, as estratégias de avaliação elas devem ser as mais diversificadas possíveis, porque quanto mais diversificadas forem as estratégias e os instrumentos, mais completa vai ser essa avaliação. Eu posso ser péssimo de trabalho em grupo, o que de maneira alguma vai fazer com que eu aprenda mais ou menos, né? Porque nós aprendemos de maneiras diferentes. Então, quanto mais diversificado for meu portfólio de avaliação, mais fiel será essa avaliação à realidade. Ok? Até aí, tudo tranquilo? Podemos continuar? Alguém quer falar alguma coisa? Pode continuar, professor. Ótimo.
Então, vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Vamos, então, para o nosso último tópico, que são as práticas pedagógicas, né? Essa daqui, na verdade, é a reflexão que fica para a próxima semana, né? Os próximos dias, que foi o que eu falei, que vou estar compartilhando com vocês material, etc. e tal. E práticas pedagógicas estão alinhadas com o contexto verificado nessa aula, né? Como assim, práticas pedagógicas? Porque eu queria que nós fizéssemos uma reflexão sobre as nossas práticas em sala de aula. Será que o que a gente faz em sala de aula está alinhado com o que a gente pensa? E assim, eu tenho uma convicção que a maioria de vocês concorda com o que eu falei aqui hoje, né? Do conceito de avaliação, de planejamento, do currículo, que o planejamento é fundamental, que a avaliação ela tem que ser um diagnóstico. Todo mundo concorda com isso, né? Agora a pergunta é: será que a gente faz isso na prática de sala de aula? O que impede a gente de fazer isso na sala de aula? O que contribui para que eu faça isso em sala de aula? Quais são os resultados que eu tenho? Como que o currículo escolar dialoga com a minha prática em sala de aula? Você fala assim, mas eu não dou aula em sala de aula. Tá, então vamos fazer um exercício de imaginação, né? Como seria a minha prática? Quais seriam as dificuldades que eu teria, né? Então, essa reflexão vai ser a reflexão que eu vou cobrar de vocês e vai ser o fio condutor do nosso próximo encontro da semana que vem. E por isso, até mesmo por isso, eu queria muito que vocês pensassem nas questões que eu vou colocar entre hoje e amanhã, ou melhor, entre amanhã e sexta, lá no... Vou jogar no grupo, tá? Os materiais, um roteiro de tudo. E eu gostaria que vocês pensassem, não precisa fazer trabalho, não. Queria que vocês pelo menos fizessem as suas anotações, né? Para que a gente, no próximo encontro, a gente discutisse estes temas num contexto mais teórico. Percebam que hoje a gente falou numa ideia de reflexão e na quarta-feira eu vou trazer para uma concepção um pouquinho mais teórica para a gente comparar essas práticas com a teoria que a gente abordou aqui. Deu para entender? Ficou claro aí o que eu quero fazer? Eu entendi. Ótimo. Se por acaso pintar alguma dúvida, amanhã, quando eu começar a jogar o material, a gente já vai conversando. Eu vou mandando um áudio lá no grupo também, explicando para vocês. O que eu quero, na verdade, é que quem está em sala de aula ou esteve, diga: eu consigo fazer a concepção de currículo, a concepção de planejamento e a concepção de avaliação que a gente viu aqui, né, nesse contexto ideal disso tudo. Eu consegui ou consigo colocar em prática isso? Se eu consigo, quais são os resultados que eu tenho? Se eu não consigo, o que me prejudica? O que ajuda? Quais são os fatores que fazem com que eu não consiga? É válido tentar fazer? Essas indagações que vão ter. Agora, eu não estou em sala de aula, nunca entrei, eu não passei por sala de aula. Tá, então, num contexto de imaginação, né, vamos pensar assim, uma forma imaginária. Se eu tivesse em sala de aula, será que, como eu colocaria isso em prática? É esse exercício que eu quero fazer. Seja imaginando para quem não teve, seja para quem passou e não está, ou seja para quem ainda está. Vamos fazer essa reflexão para embasar as questões de currículo, planejamento e avaliação. Ok? Alguma pergunta, gente? Bom, se não tem nenhuma pergunta, eu vou encerrar por aqui. Vou disponibilizar essa aula daqui a pouquinho já no grupo. E a partir de amanhã eu já vou começar a lançar o material e vou lançar um roteirinho também explicando tudo isso para vocês não ficarem perdidos. Tá bom? Qualquer dúvida, chamem lá no grupo, né, do WhatsApp e a gente vai conversando por lá. Tá bom? Pessoal, boa noite. Bom descanso aí para todo mundo. E na quarta-feira que vem a gente continua
essa discussão que vai render um pouquinho mais. Um pouquinho não, vai render bastante. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.